No programa, hoje trazemos a nova economia no plural pelas vozes e atuações de vários stakeholders, uma realização da Humanizadas. Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Who Talks. O Who Talks de hoje é com a Sônia Concílio, ela é LinkedIn Top Voice de sustentabilidade, conselheira de administração, especialista em sustentabilidade, palestrante, professora, SDG Pioneer pelo Pacto Global da ONU e colunista do Valor Invest. Sônia, um prazer enorme estar contigo hoje nesse episódio e eu vou deixar aqui um espaço para você se apresentar, mas antes eu vou fazer minha autodescrição, que eu deveria ter feito antes de iniciar aqui a nossa introdução. Então, eu sou uma mulher branca de cabelo iluminados e pele morena e vestindo uma blusa verde, tá bom? Então, agora sim, passando para a Sônia. Muito bem-vinda, Sônia, querida. Obrigada, Cássia, que alegria estar participando aqui do Who Talks, também me apresentando, primeiro autodescrição, sou uma mulher branca, cabelos cacheados curtos, usando óculos e também uma camisa verde, não combinamos, mas estamos alinhadas aqui. É um prazer muito grande receber esse convite, poder conversar com vocês aí na minha trajetória, que conta aí com mais de 20 anos na área de sustentabilidade, basicamente setor financeiro, mercado de capitais, estruturando essa área em várias empresas, como Itaú, como B3, Febraban, e aí, desde 2020, fiz uma migração de carreira para o mundo dos conselhos, dos comitês, palestrante, professora, publiquei um livro, enfim, mas sigo trabalhando no que eu chamo aí de uma transformação de mundo, né? Que é o que a gente certamente vai conversar, e obrigada de novo pelo convite. Nossa, é um prazer imenso ouvir essa sua trajetória. Antes de mais nada, parabéns, porque, sem sombra de dúvidas, é um orgulho, né? Poder fazer essa transição e ter toda essa história para contar. E eu vou te pedir permissão para a gente, antes de entrar nesse tema apaixonante da mudança, da transformação, dos diálogos no mundo, para a gente falar um pouquinho do teu livro, Sônia, porque eu tive aí dando uma passeada pela tua trajetória e vi esse teu livro incrível. Se você quiser falar um pouquinho de Vivi para Ver Isso, né? E aí o que você traz, e talvez em cima do tema a gente já possa iniciar a nossa conversa para o momento que a gente está vivendo e está apostando agora de uma nova forma de fazer negócios. Ah, que bacana. Ele está ali atrás, não sei se dá para ver, com a minha carinha ali, é o hashtag Vivi para Ver, Dá para a ver. história e as minhas histórias da sustentabilidade ESG, editora Heloísa Beluso. Esse foi um livro, Cássia, que eu organizei em 50 histórias. Então, eu sou jornalista, né? Jornalista conta histórias, né? Então, basicamente, eu organizei aí em 50 histórias a minha trajetória, e não só na sustentabilidade, eu sou radialista também, então, desde o tempo que eu trabalhava em rádio, passando por agências de comunicação e depois no mundo corporativo, histórias relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Então, eu fui trazendo, a partir da minha vivência, conceitos de diversidade, da questão de reciclagem de materiais, como é que a gente implantou isso nas empresas onde eu estava, enfim, por isso que o nome do livro é hashtag Vivi para Ver, que é uma hashtag que eu sempre usei em postagens em redes sociais, né? E a ideia era assim: vivi para ver isto acontecer, né? Depois de trabalhar mais de décadas aí na área de sustentabilidade, as coisas começaram a acontecer, né? Essas coisas começaram a entrar no funcionamento dos mercados, as questões sociais, ambientais, de governança, entrar em regulação, entrar no foco do investidor, e essa hashtag sempre me acompanhou, Vivi para Ver, gosto muito dela, e ela se tornou, então, o título do livro, e o livro traz isso. Ele traz também uma linha do tempo mundial aí das questões de sustentabilidade. Então, tem uma correlação entre a história da sustentabilidade e a minha história aí em esse contexto. Abrindo aqui. Boa. Excelente, fico muito feliz aí de ouvir um pouquinho dessa sua história, e nós certamente vamos conseguir aqui trazer um pouco dessas 50 histórias aí que você reuniu. Então, bora a gente já entrar um pouco no tema. Sônia, a gente fala
bastante em sustentabilidade nas ações, nas empresas, né? E a Humanizadas, no final do ano que terminou agora em 2023, realizou uma pesquisa em conjunto com a Anshan, que a gente chamou de Panorama 2024. E ela revelou que o tema de ESG, sustentabilidade, aparece como a segunda principal tendência para os próximos anos, né, como tendência top of mind, então, dos executivos. Porém, a gente também trouxe ali que a verdade, o que a gente acaba encontrando nos dados da pesquisa, se desdobra quando a gente olha para dentro dessas empresas e das ações, né? Então, dentro desse ecossistema, a pesquisa revelou que o fortalecimento das ações ESG é classificado apenas como o 12º fator impulsionador do crescimento, com apenas 29% dos respondentes acreditando nisso como um fator impulsionador, uma alavanca de crescimento, né? E aí a pergunta, Sônia, que fica, né, é essa disparidade entre reconhecer isso como uma prioridade, como uma pauta importante, né, e trazer isso para o entendimento efetivo, ações, agenda do dia a dia, né, para que isso esteja em todas as instâncias da organização, parece um desafio para muitas organizações. Eu queria que você comentasse, por gentileza, como você vê esse cenário, se você encontra essa situação na prática, principalmente nos conselhos, aí onde você está transitando, ou se isso, por alguma forma, apareceu num recorte específico aí da pesquisa. Legal, Cássia. Primeiro, parabéns pela pesquisa. Eu acho que é fundamental, né? Pesquisa, a gente precisa ter dados para poder opinar, para poder formar uma opinião, né? Enfim, então, parabéns aí pela pesquisa. Primeiro, existem N recortes, né? E aí realmente a gente tem que olhar a amostra, tem que olhar onde foi, né? Empresa de capital aberto, fechado, etc. Mas, de qualquer forma, eu acho que a empresa sinaliza, a empresa não, perdão, a pesquisa sinaliza de forma muito, muito correta o que a gente está vivendo. Primeiro, ela coloca que a segunda principal tendência para os próximos anos. Todas as pesquisas que eu vejo é isso: ESG, agenda de sustentabilidade, trazer as questões sociais, ambientais e de governança para o funcionamento como tendência, está colocado, que eu acho que vem do entendimento que o mundo vem tendo nos últimos anos de que pessoas, natureza, forma de fazer impacta no negócio. É tão simples quanto isso, né? A gente está falando de uma agenda de sobrevivência dos negócios. Aí, quando vem o outro dado, né, que fala que o fortalecimento das ações ESG é apenas o 12º fator de impulsionador de crescimento, eu refleti muito nele, né? Vocês me mandaram antecipadamente o material, e eu acho que também faz sentido. Em que medida? A gente ainda está descobrindo como essas questões ESG, de fato, trazem valor para as empresas, né? Que é a questão que vocês trazem aí na pesquisa de impulsionador do crescimento, né? Então, ok, eu entendo que isso é importante, será tendência, mas ainda não vejo tanto como eles impulsionam o crescimento da minha empresa. Porque essa é uma jornada, né, Cássia? Tem empresas que já trouxeram essas questões para o seu planejamento de negócios, né, para o seu plano de atuação, e aí, naturalmente, isso começa a gerar valor e impulsionar crescimento. Tem outras que ainda estão começando nessa jornada ou ainda não conseguiram trazer para esse nível tão estratégico. Então, eu entendo que faz sentido o que foi colocado e expressa de novo, a jornada, né? Eu costumo dizer que ninguém dorme e acorda sustentável, né? Isso não existe. E cada empresa trabalha de uma forma, com uma prioridade, depende da cultura da empresa. E aí eu vou aproveitar e vou citar um estudo, eu estou olhando aqui para o lado que é a minha cola, que na verdade eu estava em contato com ele agora de manhã, é um recente lançamento do Fórum Econômico Mundial, e fala do futuro do crescimento. É um reporte agora de 2024. Olha que interessante, eles estão trazendo aqui uma abordagem multidimensional para complementar as medidas tradicionais de crescimento. Então, eles analisaram que assim, a gente tem que pensar de uma outra forma para impulsionar crescimento, e traz 4 pilares para fazer essa abordagem,
que é inovação, inclusão, sustentabilidade e resiliência. Então, com isso, é um estudo bem interessante, eu estou me detendo nele, mas com isso, o que a gente está vendo como mundo? Que nós temos que pensar o crescimento de forma diferente e trazer outras variáveis para dentro dele, né? Como sustentabilidade, como inclusão, como inovação, como resiliência, assim como o fórum indica. Então acho que faz sentido, acho que a pesquisa foi interessante em trazer isso. Resumindo, né? Entendo que ESG e sustentabilidade é tendência, mas ainda não consigo trazer isso tanto como impulsionador do meu crescimento, ou seja, conectar com o negócio. Mas é para lá que a gente vai, eu não tenho a mínima dúvida. Perfeito. Eu acho que aqui, Sônia, vale talvez até para ajudar você aí que tem um conhecimento, uma expertise, para a gente ajudar e quem está nos ouvindo, fazer um esclarecimento, porque quando a gente fala em fatores impulsionadores do crescimento e aí associar, né, as estratégias de ESG, o olhar para a natureza, o olhar para as pessoas, a forma de fazer negócio, tudo isso, como alavanca de crescimento, a gente escuta muito a palavra materialidade, né? E talvez ainda exista, e é natural, um pouco de dúvidas, né? O que são esses benditos, né? Ditos termos de materialidade para o negócio? Porque talvez aqui a gente ajude a encontrar no que é materialidade para um negócio, o crescimento e essas novas formas que a gente está trazendo. E eu queria explorar um pouquinho isso. Como você vê, Sônia? Acho muito bem colocado trazer materialidade para essa conversa, porque é o seguinte, materialidade no fim é o quê? O que é importante para a minha empresa, né? O que de fato, onde de fato eu impacto e sou impactado, né? Uma empresa de siderurgia tem uma materialidade diferente de uma empresa de assistência médica, por óbvio, né? Então, as prioridades da agenda ESG vão ser diferentes, né? O plano de negócio de uma siderúrgica e o plano de negócio de uma empresa de assistência médica, trazendo as questões ESG, vão ser diferentes. Claro, tem sempre uma base comum, tem sempre o que a gente chama de agenda mínima em sustentabilidade, que é olhar a eficiência energética, que é olhar as questões de como eu trato resíduos, mas eu digo assim, na hora de olhar o negócio, é isso que você falou. Tem que ir para a materialidade, tem que ir para assim, o que de fato importa, onde eu faço a diferença para o bem e para o mal, como uma empresa. E a partir daí, né, e a materialidade tem N técnicas aí para você fazer uma boa matriz de materialidade, ouvir os seus stakeholders, desenhar isso envolvendo o seu conselho, enfim, tem uma série de atividades aí que te levam a ter uma matriz de materialidade que vai determinar, então, aí as suas atividades, seu plano de negócios, o planejamento estratégico e por aí vai. Então, é bem isso mesmo, quer dizer, a materialidade trazendo essa lógica para dentro do meu negócio, e aí a tendência é que, de fato, eu case a agenda ESG com o impulsionador do crescimento da minha empresa, né? Eu acho que aqui eu aposto nisso, né? A hora que você diz, aí quando case, né? Quando a gente consegue fazer essa convergência e quão logo a empresa identifique os temas que são pertinentes à agenda prioritária do seu planejamento estratégico e consiga integrar esses fatores externos, né? As externalidades, e aí a gente já vai passar para um outro ponto, que são as relações com a cadeia de valores e todo o supply chain, e toda a cadeia produtiva do negócio, né? Desde da onde chega a minha matéria-prima até o tempo de manufaturá-lo, de trabalhar e até a distribuição, e quando ela chega, o impacto dela na casa do meu cliente, do meu consumidor e tudo isso. Então, assim, a gente já começa a adicionar aqui um olhar mais responsável da empresa, né? E aí eu costumo brincar, a empresa tira o olho no seu umbigo, né? Quando ela olha só para baixo, está olhando só para ela, começa a levantar um pouquinho esse olhar e entender que tem mais coisas, né? Que tem outros agentes do seu negócio. E aí, Sônia, recentemente eu acompanhei ali você e outros especialistas no tema, compartilhando com a Capital Reset, você trouxe 5 desafios, eles listaram ali, né, oportunidades para o avanço da agenda, né, e que foram, primeiro, eu vou também ler aqui, a transparência e a qualidade nos dados,
a responsabilidade na cadeia de valor, a sustentabilidade dos bancos, dos agentes financiadores, né? O desafio do S do social na agenda, e ainda mais no Brasil, e por último, a biodiversidade no foco, né? E aí o que eu vejo na minha experiência, claro, a gente em Humanizadas também traz muito isso, que para que essas ações sejam efetivas, a empresa precisa ter no seu íntimo, no seu core business, né, um propósito forte, um lugar, um espaço de cultura, um motivador de por quê e para que este nosso negócio, né, entender o porquê vai passar pelo impacto do negócio na sociedade. Por que a gente vem produzir, por que a gente está manufaturando, ou por que a gente está extraindo esses recursos naturais, trabalhando e entregando de alguma forma, né? Então, aí o propósito, ele sempre caminha, eu brinco, de mãos dadas com cultura e a forma como a gente conseguiu passar isso para a liderança, para investidores, para conselho e aí para todos os stakeholders que vão participar. E aí a pergunta, acho que eu tenho duas, mas a primeira seria, na sua opinião, como as empresas podem integrar de maneira eficaz os princípios e a sua responsabilidade, né, com o negócio externo, na sua cultura corporativa, para garantir um compromisso genuíno e sustentável com esses valores, né? Não quero um greenwashing ou uma comunicação que seja só de dentro para fora, mas um walk the talk, né? Como é que você acredita que daria para fazer isso, Sônia? Muito bom. Eu vou até, Cássia, fazer um comentário na sua fala anterior do a empresa, né, deixar de olhar para o seu umbigo e olhar para os stakeholders, trazendo de novo a lógica da jornada. Quando a empresa olhava só para o seu umbigo, não é porque ela era má, essa empresa, né, não quer saber o que os outros pensam. Era assim. O mundo era assim lá atrás, né? Há décadas atrás, quando eu contratava um fornecedor, eu contratei o fornecedor, o problema da agora é dele, não é meu. Se ele vai ter trabalho infantil ou escravo na cadeia de produção, é ele, eu só contratei, né? O mundo agia assim, a gente atuava dessa forma. E aí a gente foi evoluindo como humanidade para entender, nesse caso específico, que não, a hora que eu contrato, eu sou responsável por quem eu contrato, né? Então, eu acho isso muito bonito no fim, que é uma evolução das empresas, das pessoas, dos sistemas, dos mecanismos, né? E por aí vai. E aí, quando você me traz assim, né? Você me pergunta como integrar de maneira efetiva, né? Aí na questão da cultura, assim, para mim tudo começa e termina na liderança, nas pessoas, né? A liderança dá o tom, né, Cássia? Para onde a gente vai mais rápido, vai mais devagar, com que valores eu quero caminhar, né? O que eu priorizo na cultura corporativa. Então, assim, liderança é fundamental, e aí eu estou falando tanto de CEO, como de conselho, e de média gerência, e de todos no fim. Porque líder, eu costumo dizer assim, é claro, a cadeira é importante, né, a caneta é importante, mas líder independe de posição hierárquica. Né? Você tem líderes ali naturais em todos os níveis da sua empresa, né? Então, assim, mas claro, você precisa ter a primeira liderança dizendo o que é importante naquela empresa, por que eu quero que a minha cultura corporativa tenha esses valores, e aí uma construção, cultura é construção, né? Você não vai fazer isso do dia para a noite, e principalmente uma cultura, ela se estabelece pela transversalidade, né? O que eu quero dizer com isso? Se ESG é importante, ele não pode ser só de uma área, né? Ele tem que estar permeando todos os processos de RH, os processos de marketing, de vendas, de jurídico, então financeiros, né? Então, por isso que é uma cultura que vai se construindo, porque isso não é simples. Falar é fácil, né? A teoria é muito fácil, mas na hora que a gente está sentado e estive sentada por mais de 20 anos em cadeira executiva, a gente sabe que não é tão simples. Passa por diálogo, passa pelas pessoas entenderem do que você está falando. Esse foi um dos principais desafios, e está no meu livro, que eu tive ao longo da minha carreira, belos desafios, que assim, as pessoas entenderem o que era sustentabilidade, e que não era uma coisa da Sônia, era uma coisa da empresa, né? Enfim, então, primeiro eu acho que a gente tem que ter liderança,
A gente tem que ter governança, né? Não adianta você acreditar que é importante a sua empresa adotar aquilo, mas quais são os mecanismos de governança que suportam aquilo? Quais são as instâncias? O seu conselho tem um comitê ESG ou de sustentabilidade para que ele possa estar melhor operacionalizado para tratar dessas questões ou não, né? Então, as estruturas de governança, estratégia, né? Ou essas questões estão na estratégia, ou não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Isso vai acabar sendo operacional, vai ser de uma área, de uma outra área. Então, também isso estar refletido na estratégia é muito importante. Você tem que ter instrumentos de engajamento interno, né? Cultura se faz por meio de engajamento, e aí todas as estratégias de comunicação, as estratégias de desenvolvimento organizacional. Então, de novo, aí passa um pouco pela transversalidade que eu falei. Assim, tem muitas coisas que a gente poderia citar, mas eu encerro assim com uma frase que, para mim, cultura é isso: é água mole em pedra dura. Né? É você acreditar o que você quer, no que você quer que a sua empresa persista, como você quer que a sua empresa seja, a liderança praticar isso, e é água mole em pedra dura. Uma boa cultura corporativa, quando já passei por vários processos de construção de cultura, né? A hora que você começa a construir ou evoluir a sua cultura, é coisa para mais de 3, 4, 5 anos para isso estar estabelecido. Então, eu diria que por aí é um bom caminho. É muito bom. Eu gostei bastante do termo, né, do termo que você trouxe, água mole em pedra dura, né? E eu acho que aqui, Sônia, eu sempre penso, faz muita diferença a visão, porque para a gente trabalhar esse termo que você trouxe, água mole em pedra dura, a gente precisa dessa liderança visionária, né? E isso tem que estar muito claro, né? O que é aquilo que você está apostando, por isso o propósito e a visão, porque muita coisa pode mudar nesse água mole e pedra dura. E como você diz, o mundo muda, o contexto muda, e talvez ali, para você manter a busca pelo seu propósito, você vai ter que se adaptando. Então, se o destino é o seu propósito, é a realização, o água mole em pedra dura quer dizer que eu vou pegar rotas alternativas, muitas vezes, vou ter que fazer mudanças na organização, e é disso que a gente está falando, para me adaptar ao terreno do contexto novo, mas para me manter fiel ao meu propósito enquanto organização, né? Então, acho que aí você trouxe um ponto bem importante, os mecanismos operativos, e talvez, para a gente falar de forma prática, né, o como fazer isso, eu não sei se você quer citar, não precisamos falar nome de empresas, mas o que para você seriam boas práticas para a gente fazer isso acontecer? Porque eu vejo muitos líderes dizendo, não, a gente quer fazer, a gente acredita nisso, mas às vezes parece muito distante, não sei por onde começar, não sei que primeiro fio eu puxo, né, para ir fazendo. Quer comentar um pouquinho, Sônia, da tua experiência, por favor? A Cássia, é fundamental isso das boas práticas, né? Porque, no fim, é bom a gente saber o que os outros estão fazendo para também pegar lições aprendidas, o que deu certo, o que deu errado, né? Eu acho que a gente não tem que reinventar a roda, né? E trilhar esse caminho sozinho, que eu sempre falo para as empresas. Então, quando a gente fala de referências, eu gosto sempre de olhar as empresas que já passaram por algum tipo de seleção. Participa de ratings, de rankings, de índices de sustentabilidade, né? Que eu sei que vira e mexe, tem um monte de crítica, mas eu acho que assim nada é perfeito, estamos criando e aprendendo, né? Então, o ISE, que eu fui presidente do Conselho Deliberativo por 10 anos, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, os índices da Bolsa de Nova York, todos eles são muito sérios, né? E já fazem um escrutínio das empresas. Então, quando eu tenho que falar de boas práticas, eu sugiro assim, olha, dá uma olhadinha nas empresas que já compõem esses índices, né? E analisa, porque hoje todas as respostas que essas empresas dão aos índices, aos ratings, elas são públicas. Então, você consegue entender ali quais são as práticas que essa empresa está adotando. De novo, claro, depende do setor e tal, mas assim, já é um bom caminho, né? De qualquer forma, eu sempre digo assim, né? Quer dizer, eu tenho ali um sisteminha meu de 8 passos, que é o que eu entendo que a gente tem que seguir
para inserir sustentabilidade numa empresa, né? Eu vou citá-los rapidamente, mas eu acho que eles dão aí a lógica de como fazer isso. E já falei um pouco deles em outras respostas. Engajamento da alta liderança, passo 1. Se a liderança não estiver engajada, não tem jeito. Passo 2, definição de posicionamento e governança. Qual é o seu posicionamento em sustentabilidade? Por que você vai adotar essa agenda? Qual é a governança que suporta? Já falei disso na outra resposta. 3, envolvimento do público interno, sensibilização, comunicação, treinamento para entender, né, do que se trata essa agenda. Passo 4, fazer um diagnóstico. O que você já tem de ações de ESG? O que o mercado faz? O que o seu concorrente faz? Né? Fazer um grande diagnóstico, um inventário mesmo de projetos e iniciativas existentes e possíveis. Passo 5, a materialidade, você falou disso, né? E o plano de ação, entender o que é material para você, definir prioridades, definir o seu plano de ação. Passo 6, elaborar uma política de sustentabilidade, em algum momento do caminho é importante, o que você faz, o que você não faz, né? O que você prioriza, de que forma. Passo 7, engajar todos os stakeholders nesse caminho, né? Envolver, ouvir, compartilhar o que você está fazendo, mudar alguma coisa que é importante. E passo 8, relatos e comunicação, né? Você contar o que você está fazendo e comunicar. É importante dizer que, assim, esses passos não têm fim, né? A hora que você faz um relatório, você já está fazendo... Então, assim, na verdade, é uma mandala, que eu chamo, né? Muitas vezes você já está mais avançado num passo no que de outro, e está tudo bem com isso. O importante é pôr esse bloco na rua, né? Já aproveitando que daqui a pouco tem carnaval aí. Nossa, perfeito. Sônia, eu anotei até, e muito obrigada, porque eu acho que é bem educativo, né? Para a gente pegar o passo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Não é tão difícil, porque cabe na mão, a gente vai usar menos das duas mãos, né? Para a gente lembrar. E acho que ajuda, porque quando vai colocar isso em ação, como você bem colocou, dependendo da maturidade, da complexidade dessa externalidade, do quanto que esse contexto na mudança do mundo impactou mais ou menos um setor, uma organização e tal, ela vai variar, né? E aí não adianta a gente querer, eu acho que é igual tirar 10 em todas as notas quando a gente estava no ensino médio, a gente tem fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Uma análise SWOT ali que ajuda bastante. Mas é uma forma de fazer essa associação, essa integração de estratégias e execução do business as is, agora adequado ao contexto. Então, gosto bastante. E aí eu vou pegar vou pegar um dado da nossa pesquisa também com a Anshan, a última que nós fizemos, né, que trouxe uns dados aqui, ó, essa que a gente comentou, ressaltam que uma informação fundamental, 82% dos respondentes participantes concordam que o CEO e o presidente devem liderar a implementação da agenda, né, nas organizações. E este dado, ele não apenas reforça a relevância do envolvimento direto da alta liderança, mas ele também destaca a crescente importância, né, que essa prática tem para sustentabilidade e longevidade da empresa, né? Então, aqui a primeira pergunta, na sua opinião, como esse alinhamento da alta liderança e você no papel de conselheira, né, do board, esse olhar, essa orientação aos executivos, né, de rumos e práticas sustentáveis, de que forma que isso realmente impulsiona um crescimento, não um crescimento infinito, porque a gente está num planeta finito, ou que está se demonstrando aí um planeta que pode sofrer uma destruição, né? Mas que crescimento é esse sustentável à luz de um planeta, de uma sociedade, de um contexto que a gente está vivendo, e que papel tem o ajuste desses mecanismos de liderança da empresa, Sônia? Papel básico, né? Crucial. Sem o envolvimento da alta liderança, a gente demora o dobro do tempo, gasta o triplo de energia e talvez não tenha nenhum resultado satisfatório, a verdade é essa. A questão de 10, 15 anos, quando eu estava trabalhando nessas questões, ainda no início delas,
até dava para você desenvolver essa agenda sem o CEO, até porque o CEO nem sabia do que se tratava sustentabilidade, né? Conselho, então, era uma coisa que ninguém falava. Então, você ia construindo essa agenda. Hoje não tem mais condição, né? Os desafios são muito fortes. O Fórum Econômico Mundial acabou de divulgar o relatório de riscos globais 2024 e a gente vê ali colocadas todas as questões ambientais, sociais, como desafios pro negócio, né? Então, hoje, o líder que não está envolvido nessa agenda está correndo um risco absurdo de perder a sua posição e de comprometer os resultados do seu negócio, né? Então, fundamental, e é isso, e é essa pergunta que você me faz, quer dizer, como que o alinhamento da alta liderança impulsiona tudo isso? Impulsiona porque, primeiro, mostra que é verdade, né? Que todo aquele discurso que eventualmente está nos relatórios, está no site, né, é falado pela empresa, ele é verdade, porque está na voz da liderança. Muitas vezes eu falo isso para as pessoas, né? Falar, como é que eu checo se uma empresa realmente tem essa visão? Eu falei, vai lá no YouTube e pega os vídeos do CEO nos últimos, sei lá, 10 eventos públicos. Vê se ele falou alguma coisa sobre isso ou não, né? Vê se ele, na hora que ele estava num painel sobre qualquer outro assunto, ele traz essa visão, não é isso? Então, assim, a liderança, ela mostra que de fato é verdade aquilo que a empresa está falando, e ela tem a condição de fazer acontecer, porque é ele que vai definir ali com o seu time, com o seu conselho, as prioridades, os caminhos da empresa. E aí, conselho, né? Participo de vários, como você falou, conselho dá o tom, né? Estratégico, olha no longo prazo. Então, assim, a gente tem, cada empresa tem o seu caminho de entender como envolver o conselho para que essa pauta se torne relevante e, de fato, ela seja absorvida e incorporada, né, nas discussões naturais do conselho. Obrigada, Sônia. Gosto bastante desse entendimento claro. E aí, associado aos seus 8 passos, eu digo sempre que a gente precisa, tem uma hora, né, que eu chamo de momento verdade, né? Moments of truth, ou a gente diria o momento em que a onça vai beber água, que na verdade é quando a gente checa também no planejamento estratégico e nas ações, no orçamento fiduciário, que também passa pela aprovação do conselho, né? Se efetivamente foi determinado o orçamento para tratar aquelas iniciativas que estão sendo reportadas no seu relatório, muitas vezes o que acaba acontecendo é que a área está reportando, está comunicando, infelizmente, mas quando você vai olhar na verba, na gestão do dia a dia, nesses mecanismos de integração das 8 pontos que você trouxe, a gente acaba vendo que dali dá para entender por que não vai executar, porque nem havia um orçamento designado para aquela ação, né? Eu gosto de dizer que tem alguns cheques, como você trouxe o do YouTube, a fala do CEO e tal, e eu como fui CEO também, eu vejo assim, na operação não tem uma hora que aí abre as IOs ali, né, do sistema, se for uma SAP ou um sistema de controle ali do RP, olha ali, se não tem verba para isso, não vai acontecer, porque o mecanismo não vai conseguir aprovar. Então, acho que ainda há um desafio, que é isso que a gente espera poder trabalhar juntas aqui, ajudá-los, mas há um mecanismo da gestão dos processos e da operação, porque à medida que a sustentabilidade entra para a pauta, a gente tem que ajustar processos, tem que ajustar a operação, e aqui eu brinco que parece fácil, mas é o mais difícil, porque são as pessoas. Então, é trazer o CFO, trazer o FP&A, trazer a sustentabilidade e fazer com que esses olhares externos estejam convergindo. Então, na prática, o CEO tem que ser o orquestrador, né, como numa orquestra, tem que entender se os instrumentos estão tocando de forma harmônica, né, se a mesma música em diferentes vozes, né, mas também tem que acontecer esse olhar contínuo, porque se a gente espera, você trouxe a materialidade, e às vezes a gente espera 2 anos para atualizar, depois a gente não tem uma gestão contínua deste Como olho em dado. pedra dura, né? É isso. E aí passa um ano e vai descobrir que não teve avanço, mas aí passou um ano e o mercado está sendo cruel. E aí a gente tem visto, mesmo, você citou mercado americano, mesmo o S&P, ou recentemente,
A McKinsey fez um estudo onde ela trazia, as empresas estão crescendo muito menos e, às vezes, algumas estão perdendo posição muito rápido. E você vai olhar, os fatores de externalidades estão impactando esse negócio, mas ela não Sim. está conseguindo reagir a tempo. Então, o final da história é o cruel, se a gente não olha, as poucas empresas que estão crescendo, estão conseguindo se manter nessa economia no contexto novo, são empresas que conseguiram integrar esse DNA, que estão Uhum. atualizando a sua licença de operar, porque o mercado hoje tira essa licença de forma muito Sim. rápida, né? Não comprando, não aceitando, criticando, enfim, reputação, como você trouxe, comunicação, mas essa licença ela está relacionada ao quanto que tudo isso que você trouxe acontece na prática. Então, assim, vou pedir aqui, porque a gente está com um tempo limitado para a gente convergir, para você fazer um fechamento, pedir para você comentar, então, não só o que os líderes precisam fazer, mas o que você recomenda que cada profissional da área, tanto de sustentabilidade quanto das áreas afins, para a gente, principalmente falando do Brasil, para a gente voltar a ter um crescimento e que seja sustentável, Sônia. Ah, muito bacana, Cássia. Acho que a gente tocou nos principais pontos aí, né? Foi muito bacana esse papo aí. Acho que a gente foi tocando nas questões estruturais, né? Porque é disso que a gente está falando. Eu digo que a gente está no momento da agenda estrutural e estruturante, né? Com ESG, com sustentabilidade, entrando nas questões de regulação, de autorregulação, de governança. Então, é um momento muito rico, né? No fim, eu sempre volto às pessoas, né? Porque são as pessoas que criam as regras, que criam as leis, que criam a inteligência artificial, que criam tudo, né? Então, o que eu penso é que a gente tem que olhar muito para as competências, né? A gente tem que olhar se a gente continua adequado a tudo que está acontecendo, né? Por exemplo, uma pandemia, os líderes tiveram que se reinventar e ainda estão se reinventando depois da pandemia, né? Ninguém ficou igual. Então, mais empatia, mais intuição, olha que competência super valorizada no líder, né? Quer dizer, intuição, que sempre foi visto como coisa de mulher e a coisa do ser humano, né? Então, o que eu diria é isso, eu acho que a gente tem que olhar para as nossas competências, para as nossas capacidades, manter a mente muito aberta, ler muito, se atualizar muito, está acontecendo, né? Toda hora está acontecendo alguma coisa, o Fórum Econômico de Davos, é a COP, enfim, o que está acontecendo no mundo? E como eu, como líder, absorvo essas informações, formo a minha opinião, né? Para poder atuar neste mundo que precisa de confiança, né? Esse é o tema do Fórum Econômico Davos 2024, reconstruindo a confiança. Então, você veja que o título de um Fórum Econômico Mundial volta nas pessoas, porque a gente tem que se reconectar e a gente tem que colaborar. Os desafios são imensos e não vai ter caminho. Sozinho a gente não chega. E, Cássia, eu acho que eu queria encerrar também trazendo um conceito, está até ali naquele quadrinho, não sei se dá para ver direito, que foi um artigo meu que saiu no Valor em 2020, propondo o uso da sigla EESG. Essa foi uma reflexão que eu fiz ainda quando eu era diretora da Bolsa com o meu time, e se a gente fala assim, se as questões ESG, ambiental, social e governança, têm que impactar no econômico, onde é que está o econômico na sigla? Não está, né? Então, eu propus isso, trazer o E do econômico, EESG. Tem algumas empresas que usam, sempre que eu mostro essa sigla para CEOs, para conselhos, falam, o econômico está junto, então vale a pena. Então, eu acho legal trazer isso como profissional de comunicação, mas o mais importante, na minha visão, é o seguinte, a gente trabalha para siglas sumirem, né? E que a gente, de fato, incorpore essas lições no dia a dia, no mundo, nas economias, de forma natural, espontânea. Mas fica aqui também uma sugestão da gente pensar no EESG. Muito bom. Olha, quero agradecer, Sônia, foi muito, muito educativa. Anotei bastante coisa aqui para a gente compartilhar. Obrigada pelo tempo, pela disponibilidade. Espero que a gente tenha sucesso e que o seu trabalho também continue impactando muita gente nessa direção. Gratidão por estar conosco. Até a próxima, que vai ter próxima com certeza. Obrigada, parabéns pelo trabalho na Humanizadas, muito legal, e parabéns pela iniciativa do Rutoques, fundamental. Valeu.